Esportes de volta, FIB Esportes na área 2024. FIB Esportes está aqui falando de esporte, falando do que a gente gosta, e hoje eu tenho muito prazer em trazer um amigo, uma grande personalidade do mundo esportivo de Bauru, da região, Walter Ribas Júnior. Walter Ribas Júnior não, né? Meu amigo Barata, obrigado. Satisfação minha, pelo aceitar esse convite. Não foi fácil trazer o Barata, hein? Para mim é uma alegria e muito grande, porque primeiro tá aqui na TV FIB, né? Que para mim tá aqui presente é uma coisa que traz uma memória muito afetiva, porque a gente usava muito aqui Jogava direto, o campo da Quinta, né? Então, o tempo que eu fiquei no Noroeste, a gente saía de lá, do Alfredo a pé, cortava tudo isso aqui para chegar aqui. Já fazia aquele... E outra, às vezes a gente ia embora correndo. E às vezes a gente voltava, vinha para cá correndo. Então, o campo da Quinta... Quinta Ranieri está marcado... Ranieri, né? Tá marcado numa geração completa da Quinta Ranieri. Então, a hora que eu cheguei aqui, eu comentei da alegria de estar aqui e a memória afetiva muito boa em relação à Quinta Ranieri. Barata, conta pra mim, Barata, goleiro, como é que começou a tua vida no futebol? Desde molequinho, como todo mundo, sonhando em ser jogador de futebol, mas me conta o começo, como é que você foi tentar jogar e como é que foi? O começo foi do meu pai. Meu pai nasceu na Vila Falcão e meu pai, ele jogou no Noroeste, jogou no Sambra e jogou no Fortaleza. Barata também? Não. Não, né? Então... Valtinho Ribas. Então, o que aconteceu? Walter Ribas. Então, meu pai chegou a uma condição que naquela época, em 66, tinha o Brahma Esporte Clube em Agudos, que como que funcionava? O Brahma era um lugar que os jogadores profissionais que estavam sem clube iam trabalhar na Brahma. Trabalhava na Brahma e jogava pelo clube, mas né? só que era uma maneira até de entrar numa forma física para não ficar parado. Aí depois eles voltavam. E meu pai foi para Agudos, né? Jogar no Brahma. E lá, meu pai chegou lá, tinha o Picão, que jogou com o Pelé, que segundo o Pelé, tá no Pelé Eterno, né? Ele é uma das pessoas que o Pelé viu que jogou muito mais que ele. O Pelé falar isso de alguém, meu mas Deus. O Picão é muito conhecido. Das antigas. Muito antiga, da muito antiga. E tem uma base, tinha o Picão e outros tantos jogadores que estavam lá e depois voltou a ser jogador profissional. Então meu pai tem uma condição de ter passado para mim muita coisa. E eu fui muito precoce. Eu comecei a jogar bola com um adulto em Agudos com 11 anos. Então eu jogava no segundão do Paulista lá com 11 anos. Com 11 anos estava no meio do pessoal. Fervendo já. E eu acho que... E sempre como goleiro, Barata? Sempre não. Eu gostava de dar um chutinho de centroavante, mas nos adultos eu tinha que jogar no gol. Aí o que aconteceu? Eu vim para cá disputar um dentinho que falava na época, né? Hoje sub-13. Na época era dente de leite, tá, gente? Não tinha era dentinho e dentão, era dentinho e dentão. Aí hoje... era o sub-13 e sub-15, mas era o dentinho e dentão. Aí o que aconteceu? Vim jogar aqui, acabei vindo jogar contra o Noroeste, e aí na outra semana eu já estava aqui pelo Noroeste. Fechou o gol. Tem que falar que você fechou o gol. Não. Senão não iam te chamar na semana seguinte. O que acontece? Aí eu já estava no Noroeste. O Noroeste foi disputar um Pan-Americano em Alegrete. Ó, só para contextualizar, Barata de 7'3". Então isso... Em 86. É 86, né? Aí o que aconteceu? O Noroeste foi disputar o Sul-Americano. Eu acredito que eu acho que o Noroeste
nunca mais disputou, ninguém mais disputou uma condição dessa. Tanto que a competição lá de Alegrete, ela é internacionalmente conhecida pelos talentos que lá jogam, né? E aqui nós fomos para lá. E no nosso time, o interessante disso é que o Miguelzinho, o Miguel Alexandre Yamamoto, o irmão do Marquinhos Yamamoto. Irmão do Marquinhos. E o interessante disso que saiu eu e o Miguel aqui como, vamos dizer assim, nós tem uma reportagem que a gente era a grande esperança do Noroeste. Do Noroeste. E infelizmente, nem eu nem eles fomos tão bem lá, porque alojamos num lugar diferente, né? O Miguel se machucou, eu fui mal pra caramba. Você foi mal? Fui muito mal, sabe? A comida, sei lá, me deu um monte de coisa, enfim. 13 anos isso. 13 anos. Aí eu voltei pra Agudos e falei, não quer saber mais isso não, mas continuei jogando. Lá em Agudos. Aí jogando em Agudos, aí já não jogava mais no segundão, eu jogava no primeirão. Quem é da época tinha o primeiro time e o segundo time. Só pra entender, né? eu tinha o primeiro, o segundo é o cascudo que muita gente fala, o cascudão, e tinha o time principal. É cascudão, cascudinho, o pessoal falava. Você jogava no time principal. Eu jogava no time principal, aí de lá fui pro Santos. Foi chegar no Santos. Aí eu cheguei no Santos, tava lá o Roger, o Mil e o Celinho. O Roger... Que foi depois. Roger Lisboa. Lisboa, filho do seu Walter. Isso, Lisboa. O Celinho Paraguai, né? Puta, como é? O pai dele é paraguaio. É o Paraguai, é o Celinho. O Celinho, que hoje vem de carro. E o Mil, que era centroavante, morava na Vila Dutra, alto pra caramba. Tava os três lá do Noroeste, mas o que você tá fazendo aqui? Eu pergunto, né? O que vocês estão fazendo Aí, aqui? por fim, fiquei lá. Fiquei no Santos, tive uma passagem no Santos. Assim, às vezes, muitas das vezes é muito difícil falar o que eu vou falar. Mas eu acho que eu tinha um problema muito sério, assim, de autoestima, vamos dizer assim. Que eu achava que eu tinha que ser o dono do time. Entendeu? Eu tinha uma... Você sabe que você tinha que comandar o time. É uma personalidade muito forte, sempre tive uma personalidade muito forte. E isso ajuda muito. Mas desde moleque? Desde moleque. E isso ajuda muito como atrapalha. Tem então, os dois lados. Aí joguei no Santos, tive um ano maravilhoso do Santos. Aí foi para subir, aí o cara pôs eu para esperar treino. Eu fui embora. Não vou ficar esperando treino. Né? Não, goleiro. E para quem não sabe, funciona assim, né? Eles dão, nos clubes eles vão dar sempre a preferência para o ano bom. Ou seja, se é subir 15, quem está com 15. Quem tá com 14 vai esperar. Vai esperar. 17, quem está com 16 vai esperar o 17. Vão no 20. Depois vai subir profissional, enfim. E eu, com uma personalidade muito forte, fico puto. Vou embora, fui embora. Só que... Do nada, ficou e foi embora. Não, fui. Aí, daqui a pouco eu estou no São Paulo, porque o treinador que era do Sub-20 do São Paulo, assumiu o São Paulo e me levou para São Paulo. Que era do Santos, falou, vem para São Paulo comigo. Porque no Santos eu tinha uma condição lá que eu fui até para o banco do Júnior algumas vezes. Então, foi uma sequência assim, não muito boa para quem quer ser jogador. Então, a coisa fica muito fácil, começa a achar que você é o cara, né? E eu tive essa condição. Aí de São Paulo, fui mandado embora por disciplina. Moleque, assim, mas não, mas, Odu, mas com certeza a gente vai ver algumas pessoas que me conhecem, não vai assustar do que eu estou falando. Aí, enfim, depois do São Paulo, fui jogar em Lençóis, do São Paulo fui para o Operário. Tudo Operário do Paraná? Aí cheguei lá também, virei capitão, enfim. É sempre uma história muito forte minha em relação à situação. Eu sei que isso foi indo. Aí eu cheguei a jogar na Lençoense. Na Lençoense, o pai do Cazu. O Cazu é o jogador mais velho em atividade hoje. Até hoje, né? E era o pai do Cazu. O pai do Cazu que era o dono lá, do seu Naia. Ele que era o dono. Então, a estrutura que tinha no São Paulo,
no Santos, os 2 times que eu joguei, é a mesma que tinha lá. E era impressionante isso, porque o Lençoense, você não mas- esperava um negócio desse, né? E é uma coisa assim, que o treinador que estava lá, ele conseguiu montar um time muito forte. Pela estrutura que tinha, ele conseguiu montar um time muito forte. Nós chegamos a ser vice-campeão paulista. O Lençoense jogava a série... Era assim, ó, diferente do que é hoje. Então, o Campeonato Paulista era Paulistão. A primeira divisão e a intermediária. Tinha a intermediária, depois a segunda divisão e depois a terceira divisão. Esse campeonato sub-20 era da intermediária, da segunda divisão e terceira divisão, todo mundo junto. Todo Hoje, mundo junto. o sub-20, se eu talvez eu possa falar uma condição aqui, não é mais, pode ser que mudou, mas até o ano passado era o seguinte: o Campeonato Paulista sub-20 é de quem se inscreve, basicamente. Todo mundo se inscreve e vai jogar. Então lá tinha essa condição. Nós chegamos a ser vice-campeão. Sub-20 da intermediária. Da intermediária com um time bem novo, né? Não tinha ninguém estourando a idade. E aí depois disso, desse time foi 6 para o Palmeiras. 6 para o Palmeiras. E existe uma mentira aí, uma lenda, que eu queria que alguém pudesse aproveitar a sua câmera. Qual câmera que eu olho? Ali, ó. Aquela lá é a sua. Ali, ó. Onde está o número ali é a sua. E parar com uma mentira e falar que o Marco foi trocado por 12 chuteiras. Isso é uma coisa... Aí, que essa história todo mundo fala, agora você vai falar a verdade. Não, mas vamos falar quem é. Tá falando do Marcos, goleiro histórico do Palmeiras. Que virou santo. Aquele que pegou o pênalti do Marcelinho Carioca, lembra, seu Henrique? É esse mesmo. Exatamente. Então, que hoje é um dos reis da rede social. E o Marco. Pentacampeão mundial. Vieram com uma condição que o Marco foi trocado por 12 partideiros. Mentira. Foi 6 jogadores para lá. Foi o Marcos e mais 5. Mais 5. O Marco e mais 5. E dos 5, todos jogaram. E o Itamar... Itamar meio campo, né? Era a ponta direita, esse Itamar, que ele era de Veracruz. Foi o momento que ele trocou aquela situação que a Parmalat assumiu, e o Itamar foi para o Parma direto. Então, os 6... da Lençoense que foram para o Palmeiras... Foi para lá e veio, segundo o pessoal falou, uma Kombi cheia de material esportivo, que estava trocando o patrocinador da camisa, veio essa Kombi e acertaram uma dívida que o Lençoense tinha com 8 anos por causa do João Carlos. O Belo, goleiro. Tá. Que o Belo estava no Ituano e foi para Lençoense. Para Lençoense tinha uma dívida disso aí. Então, segundo consta, foi isso aí que aconteceu. Então não foi 12 pares de chuteira. 12 pares de chuteira. Mas hoje, se for ver bem, essa Kombi de material, mais a dívida que tinha com o Belo, não pagaria, com o Ituano pelo Belo, não pagaria praticamente nem o Marco. Mas nada, não porque pagaria. Os outros que foram também eram muito bons. Mas ninguém ia imaginar também, né? Não, porque é o seguinte, o Marco, ele, o Dida, o Rogério, eles mudaram o patamar de goleiro. De goleiro. Por quê? Até então, os goleiros todos eram da minha altura. 1,81m, 82, 83, até 85. De repente veio o Marco, veio o Dida. Todos eles são 7'3 também, igual eu. Aí o que acontece? Eles mudaram essa condição, esse patamar. Eles colocaram a régua mais para cima. Então, um goleiro igual o Marco, com a altura que ele tinha, e ser rápido como ele era... Essa é a grande diferença, não é só de altura, de agilidade. O Marco... Porque normalmente o cara grande... Tinha os grandões nessa época, mas eram lentos, né? Mas o que aconteceu? O treinamento que o Marco tinha, que a gente tinha, era muito de explosão de velocidade. Ou seja, era muito mais explosão, velocidade, do que queda lá na Lençoense. Por quê? Porque tinha essa questão de você... O perfil do treinador é o seguinte, eu não quero goleiro que cai muito, eu quero goleiro que se posicione bem
e tem explosão. Tem explosão. E foi o que aconteceu com E o Marcos. O Marcos é a prova Exato. total. E o que aconteceu dentro do patamar? Ele conseguiu mudar, e mais o Rogério, e eles foram mudando a régua, né? O goleiro cresceu. A altura cada vez mais. Cada vez hoje. mais. Então, hoje não se aceita um goleiro de 1,80 m e pouco, assim, não passa de jeito nenhum. Me falaram um absurdo aí que 1,86 é baixo. Hoje não se aceita mais. Mas é tudo uma questão de absurda, né? Porque em 2007, eu me lembro como fosse agora, eu recebi, um cara me mostrou um e-mail do Bahia, que eles queriam um goleiro sub-12 com 1,90 m. Pô, sub-12 com 1,90 m. Um zagueiro com 1,90 m. 85 m. Um absurdo. Hoje, o Beraldo, né? O zagueiro que foi Beraldo, São Paulo foi vendido ele tem do PSG. Ele tem 1,83 m. E vai bem demais, cara. Isso o Marquinho tem 1,81 m. É a impulsão que Silva muda, né? tem 1,83 m. Aí, vou usar até um termo meio chulo, uns caras que quer fazer futebol e não tem condição nenhuma de fazer futebol, começa a ser assassino de talento. Por quê? O fulano não pode ir porque o Bayern, o Barcelona e não sei o quê, não quer essa altura. É? Que altura que tinha o Puyol? Exatamente. Baixo. Que altura que tinha o Puyol? O Puyol não tinha 1,80 m. Pô! O Puyol não tinha 1,80 m. Aí os caras daqui, porque lá na Europa... Cara, lá na Europa os caras não têm o que a gente tem. Se você tiver talento, você vai jogar com a altura. Lógico. Então, o que acontece? Aí os caras querem fazer futebol e querem impor uma condição de assassino de talentos. E tem muito isso, né? Na base hoje... Muito, né? Na base hoje tem um problema muito sério. Então, as pessoas querem colocar uma condição para quem teria que fazer uma iniciação. Qual que é a iniciação? Deixa jogar bola. Quanto mais bola ele tocar, mais bola ele vai sentir, mais bola ele vai ver. Não, quer passar um treino tático para a criança. Que não tem nem a capacidade de entender ainda. Rapaz do céu, isso. não tem condição nenhuma de entender. Você tira toda a genialidade, a improvisação. Não tem mais o improviso, né? Não, o gosto do robozinho. futebol. O gosto do futebol. O gosto. Porque você imagina só, você com 6, 7 anos, fazer posicionamento, 8 anos de posicionamento. Você obrigado, você não quer, você quer se divertir. Bola. Lógico. Você quer pegar na bola, você quer driblar, quer tomar o drible, quer pegar a bola de volta. Agora, estão se dando o direito de pegar e fazer uma iniciação e hoje vão na televisão, porque hoje falta matéria-prima. Vai faltar. Vai faltar porque você não dá chance de aparecer. Vai faltar matéria-prima porque a concorrência com o futebol hoje é muito grande. A criança pega um tablet na mão, ela não vai querer saber de bola. Não vai querer de bola. Aí, com muito custo, você tirou o tablet da criança, levou lá para treinar. Aí ele chega lá e não tem graça nenhuma. Não vai ter graça, porque ele não participa. Ele não participa. Porque é o seguinte, tocou a bola lá, posicionou. Quando ele vai pegar a bola de novo? Ele já olhou para lá, olhou para cá. Não está mais interessado. Não está mais interessado. Então, o que acontece? Nós precisamos pensar futebol de uma maneira real. Isso é muito falado, né? E acho que e a base está sendo comandada, uma grande maioria, com esse pensamento que não é legal. Por gente frustrada. Por gente frustrada que quer copiar um modelo que ninguém mais faz. Porque ficou bonito falar bonito, né? Eu invento umas palavras bonitas. Como é que não é mais ponta, é extremo desequilibrante. Deus me livre, né? Deus me perdoe, hein, ô professor. Mas não, é todos ridículo. os termos... Não, é ridículo, porque eles querem reinventar. Não tem como reinventar o futebol. Não tem como. Estava assistindo Santos e Corinthians e assistindo o Noroeste e o Velo ontem. Cara, o cara pega a bola, ao invés de ele... Vertical não tem mais vertical. E para cima. É só do lado. Ele pega, corta, volta para cá, cara. Cara, vai driblar. Eu brinco com o Júlio César, nosso locutor da Rádio Auriverde, que a gente está assistindo o jogo. Tem jogadores que o Júlio só consegue falar o nome e para trás. Mas não tem um passo. Eu brinco com ele e falo, Júlio, você já coloca
voltou. O nome do jogador voltou. Cara, é pra frente, vertical, é só pra trás, é Ô, impressionante. Du, você recebeu uma bola aqui, a grande área tá ali. Por que você tem que voltar para lá? Vai para cima. Nossa, se toca de O lado, máximo que vai acontecer é tomar uma falta. é você perder a bola. Sim, ou tomar uma falta. Não, o máximo que vai acontecer é perder a bola, porque o cara vai fazer a falta em você, você vai levar vantagem. Se você passar por ele, está dentro da grande área, você pode fazer o que quiser. É o que você falou, falta coragem hoje, falta o improviso, falta fazer aquela coisa diferente, né? Mas porque eles estão treinando, porque vai vender para a Europa. Não vai vender para a Europa coisa nenhuma, cara. Não vai, você está matando o jogador. Você está matando o talento. Então, o que acontece? Precisa ser repensada a iniciação no Brasil. E aqui em Bauru, em Agudos, na nossa região toda tem que ser repensada a iniciação. Quem toma conta desse começo, né? Porque que é o começo de... E a bola é maravilhosa, né? Então, você cria relacionamento com muita gente. Com muita gente. Então, tem pessoas que jogaram muito lugar, infelizmente, estão numa condição não tão boa. Não tão boa, e tem pessoas que não jogaram lugar nenhum, que estão numa condição muito boa. Eu tenho uns amigos que são hoje, assim, eu estou falando tudo isso aí porque eu troco figurinha com... Eu tenho uns amigos que estão na base de time grande, inclusive foi até campeão mundial já, como treinador, e comunga com o mesmo pensamento. Entendeu? Né? Então, é uma condição... Você não está sozinho no que você pensa, muito pelo contrário. E o que acontece? Primeira coisa, estou até mudando o foco, mas Não, mas uma questão, esporte, é futebol, é uma questão importante. Então a criança pega... Ela tem que... Ah, vai lateral esquerdo. Não é lateral esquerdo. Não, vamos colocar ele de volante, vamos colocar ele de quarto zagueiro, vamos colocar ver onde que ele vai vamos ver o que ele precisa sentir. Porque até ele chegar lá na frente tem muita coisa. Ah, o menino é bom. Bom. O que aconteceu? O pai falou, peraí, vou ganhar dinheiro, velho. Vou ganhar dinheiro. E é a primeira coisa. Aí coloca o moleque, a criança, numa condição de estafa. Ué. Porque, não, vou fazer isso, vai fazer isso, fazer aquilo. Criança, chega numa hora que a criança não aguenta. Ele não vai mais. Ele não vai mais jogado. Não vai, ele não vai querer saber disso. Por quê? Porque é um processo longo para chegar até o profissional. E o pai quer antecipar a aposentadoria, a mãe, não sei. Quer resolver a vida da família, né? Essa é a grande realidade. Ainda mais se nascer canhoto. Tiver um pouquinho mais de habilidade, já vai estar negociando. Poxa vida, a gente sabe de muita coisa que os caras estão negociando criança com 4, 5 anos de idade. E é fato. Isso é um absurdo do tamanho... Não dá nem para se comentar sobre isso, de tão... Mas, infelizmente, é uma condição que a gente precisa bater, falar. Porque tem um monte de pai hoje até que está meio perdido, porque o filho tem um talento e ele também está um pouco assustado. Ele está buscando uma condição, um norte, para não errar com o filho. Tem pais que estão preocupados com isso. Pais que estão extremamente preocupados. Tem outros que não. Quer saber... Estão preocupados só em fazer o agora, né? Então, o futebol me deu uma condição muito boa de formar o meu caráter. Apesar de eu não ter jogado, igual minha mãe fala, você não jogou em lugar nenhum, você não fez nada. Quando você foi para você jogar, você parou. Mas só essa condição... Porque você para na Lençoense, né? Não. Você vai mais. Eu vim para o Noroeste. Em 92 eu fiquei aqui no Noroeste. Tem um fato... Eu saí da Lençoense e eu não queria mais saber de jogar bola. De jeito nenhum. Tinha acontecido um monte de coisa, saí cedo de casa, aí não sei o que e tal. Fomos disputar uma Copa com tubos, lá em Londrina. Aí eu voltei e falei, mãe, nunca mais jogo bola. Mas por quê? Falei, não jogo mais bola. 20 anos de idade. Não tinha, não. Não tinha isso ainda. Não tinha. Aconteceu isso. E lá na Contubos eu fiz uma puta taça Contubos, foi boa pra caramba. Tanto que o pessoal do Santos queria que eu voltasse pro Santos. E eu não quis. Aí, falei, vou trabalhar, mãe, não aguento mais. Parece que eu tenho um imã de arrumar confusão, não sei o que e tal. Falei, mãe, não quero mais saber não, pai. Bom, aí, em 92, eu fui ver o Noroeste jogar com o pessoal de Agudos.
que o Noroeste foi jogar o pessoal de Agudos, foi sem goleiro, reserva. O goleiro se machucou. Pronto, né? Eu tava na arquibancada. O Banha olhou para mim assim. Esse é o Banha, hein? Olhou para mim assim, viu? Você não é o Barata? Eu falei, sou. Você não quer ir lá? Ah, Banha, mas não tem... Aí peguei, me deram o material, peguei a chuteira do goleiro, que é o Max. Que se machucou. Se machucou, que serviu para mim. Aí voltei. Aí eu fiquei no Noroeste em 92. Aqui tinha o aspirante, né? Então eu joguei no júnior, no aspirante. Cheguei no profissional 2 vezes no banco, treinava com o profissional, que era o time que... O time do Noroeste era muito bom, de 92. Teve uma campanha boa. Disputei a taça também aqui. E aí eu fiquei meio assim. Na verdade, Du, eu jamais deveria ter tomado as atitudes que eu tomei. Olhando... Agora, né? Não, em questão da... Eu era intempestividade. Eu era muito intempestivo. Então, olhando... Se eu tivesse ficado numa condição tranquila... Mais tranquilo? Pode ser que eu não estaria aqui. Estaríamos em outras condições e outra. Pode ser também que não era... não teria constituído a minha família e tal. Sem dúvida, então, a gente nunca... são situações assim. Situações hoje, de vida. Eu sou casado com a minha primeira namorada. Vai fazer 30 e... Manda um beijo para ela. Fala pra Rosa, meu amor, Manda um beijo para Rosa. Mandar um beijo. Faz 35 anos que eu tô com ela. Primeira namorada. E todo mundo fala, nossa, ela é louca, né? Mas faz 35 anos que eu estou com ela. Eu vou ter que fazer uma parada, um apoio cultural, né, Henrique? Eu quero fazer uma pergunta da época da Lençoense, que ele vai ficar bravo comigo, mas eu vou fazer. Quero que ele fale muito mais depois sobre esse tempo no Noroeste ou em outros lugares. Depois eu quero falar dos projetos atuais do Barata, tá? Não saia daí, fica com a gente na TV FIB. A gente já volta. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. FIB Esportes de volta, estamos na área. FIB Esportes que você acompanha na TV FIB, canal 14 da NET ou no canal 62 da LPNet e na plataforma, né, digital, no YouTube, no canal da TV FIB. A gente sempre traz uma resenha com alguém do esporte. Hoje eu estou muito feliz de estar batendo um papo aqui com meu amigo, com o Barata. E antes de mais nada, também quero mandar um abraço, né, para quem está sempre com o do Mauá de Esportes, o apoio que a gente recebe desde o começo. Um abraço para a Rede LK de Postos, para NB Esportes, para o Bet Certo, para o Bibi Poker, para o De Carta Projetos Sustentáveis e para o Iros Japanese Food. Pessoal que está com a gente desde o princípio, muito obrigado. Trazendo para você essa resenha boa falando de esporte. Eu falei antes do intervalo, antes do nossa parada, que eu ia voltar num assunto que às vezes o Barata não gosta, mas eu vou perguntar para ele. Lá no Lençoense, tu deixou Marcão no banco. Ponto. Sim ou não?
No pique. No pique. Vamos um pouco de Palmeiras. No pique. Sim. Sim. Não, o que aconteceu foi o seguinte, o Marcão, quando eu cheguei no Lençóense, era eu, o Tom e o Marcos, né? O Tom é da Barra e o Marcos tinha vindo de Oriente. Só que eu cheguei lá, eles já estavam. Aí, eu tenho uma passagem na Lençóense que me desanimou, que foi uma condição, por causa dessa personalidade e tal, eu tive um entreveiro com o treinador. Não é muito uma confusão, né, Barato? Não, aí tranquilo. O que aconteceu? Eu jogava, aí ele me sacou, eu não aceitei ele me sacar, sacou porque não tinha motivo, aí eu fui ficar no profissional, então foi o que aconteceu. Mas o Marco, meu Deus do céu, cara... Me conta uma história que eu li, e eu queria que você me contasse ela com mais detalhe, porque tem coisas que a gente faz na vida e que talvez muda a história de uma pessoa. Eu acredito muito nisso, né? Um gesto que você faz que acaba mudando toda uma carreira. Pô, o Marco é um cara... O Marco chega no Palmeiras e do nada sobra a titularidade, ele estreia naquele famoso jogo de semifinal de Libertadores contra o Corinthians, que ele pega tudo. Sim. E era um moleque, né? Isso. É Libertadores 99. De 99. Isso. E ele fecha o gol. Depois, no ano seguinte, que ele pega os pênaltis e tal. Mas em 99 ele faz um jogo, para mim, um dos maiores jogos de um goleiro numa partida de futebol, que ele defende bolas absurdas. Mas para chegar nisso, eu ouvi uma história que eu queria que você contasse ela rapidamente, como ela realmente aconteceu, que o pessoal do Lençóense, o diretor, ou sei lá, o dono do time, não sei se é o japonês, quem que era, queria dispensar o Marcos. Era para o Marcos ir embora e você, junto com outros jogadores, se prontificaram, esconderam, entre aspas, o Marcão junto, não sei se era no alojamento dos profissionais, cada um tirou uma parte do... Pô, olha isso, o que pode... De repente, a carreira do Marcos poderia ter se encerrado ali ou não virar o que virou, não ter ido para o Palmeiras. Eu queria que você contasse essa história, se ela realmente é verdade, e que você foi um dos caras que, como é que eu vou dizer, capitaneou essa ideia de cada um dar um pouco do seu salário, que o Marcos se machucou, ia ser mandado embora, e você teve essa atitude aí, que isso mostra caráter e com certeza fez com que o Marcos virasse esse Marcos de hoje aí, que até hoje é seu amigo, né? São duas situações. Primeira situação, naquele ano, aconteceu uma condição em Marília, que um goleiro de Marília teve um câncer na perna. O menino parou de jogar, e enfim. E como a gente treinava muito... O goleiro sempre treina mais todo mundo, né? Como a gente treinava muito, e o Marco começou a sentir muita dor aqui, ó. Só que foi levou no médico, o médico falou uma coisa, o outro falou outra coisa. Aí, o que estava acontecendo? O cara estava com... A gente não tinha uma tecnologia de... Não era como hoje, de ponta. Exames, né, tão... E teve um médico que falou até de amputar a perna dele. Devido à condição... Que aconteceu com em o outro Marília, goleiro. tá? Então, aquilo para todo mundo... Um choque. Poxa vida. E o Marcão, cara... Marcão, se vocês... Quem gosta do Marcão... E admira acho que não tem ele, quem não gosta, hein? E quem admira ele é aquilo ali, cara. É um cara muito simples. Ainda a gente brinca, né, que o dinheiro que ele ganhou, ele ficou mais bobo ainda do que ele já era. O Barato, porque o que acontece? Ele é um cara que contagia, ele tem umas brincadeiras que do nada você falou louco, mas... E ele é um cara que com a câmera ligada, desligada, é a mesma coisa. Espontâneo, muito é espontâneo, sabe? Então, ele era uma presença positiva pro elenco, entendeu? A presença dele era positiva, fora o que ele joga, fora o que ele jogava. Independente do jogador, entendeu? Ele como pessoa é uma presença muito positiva, sabe? Então, é um cara que tinha amizade com todo mundo. Não é o paneleiro que fechou com fulano, não olha na cara. Não, Marcão, muito parceiro de todo mundo, enfim. E aquele grupo era muito bom. Reuniu pessoas boas. Tanto que, graças a Deus, todo mundo deu bom daquele grupo. E
foi uma iniciativa de todos. Porque queriam mandar ele... Só que o que acontece? Existe muita, assim, uma condição muito fantasiosa de certas coisas. Porque nessa condição, não era para ninguém falar de nada. Não precisava falar. Faz e fica quieto. Pô, fez, cala a boca, bem, segue o baile. Segue o baile, poxa. Não tem que... ninguém fez favor para nada, não. É uma coisa que todo mundo faria tranquilo. E depois que o Marcão virou o Marcão e não sei o quê, eu vou lá falar na televisão. Não. Pô, não é assim. Entendi. Não é assim. A gente ficou em choque, porque paralelo àquela condição que o Marco estava vivendo, a gente sabia do rapaz de Marília. Eu acho que... Eu estou falando de Marília, pode ser que ele seja de outro clube, mas eu acredito que seja de Marília mesmo. Pô, a gente fica todo mundo... Pô, o cara vai lá e fala, não sei o que é. O cara com dor, o cara faz com dor. Não melhora. Não melhora. Você vê o cara transfigurado, porque... Quando tá com vida, né? Quando tá com dor, não tem como o cara fazer carinha que tá tudo bem. O cara tá com dor, então... O cara deu um laudo médico, uma coisa, outra, e teve um que queria amputar. Só que isso aí não podia ter sido... Para mim, quando eu vi a reportagem, o pessoal falando... Então, é o seguinte, Du, é muito confortável me falar o que eu estou falando, porque eu posso falar que eu convivi com o cara que virou santo, beleza? Mas ninguém ouve da minha boca que eu convivi com ele, por quê? Porque não faz sentido nenhum. Os outros que a gente conviveu, eu tenho o maior orgulho de falar dos outros também. Eu conheci um monte de gente. Então, essa condição do Marco foi para mim uma tristeza quando foi revelado, sabe? Não era para revelar, mas enfim, cada um que dê conta dessas condições. Mas entendeu? no fundo isso mostra que todo mundo era tão unido que podia acontecer de a carreira ter sido totalmente outra. Sim, né? mas assim, se for para falar do Marco, o Marco é um cara que foi predestinado a tudo isso. Porque, cara, ele não gostava de treinar. Ele fala isso. Ele fala isso. E não é mentira. Ele não gostava de treinar. Entendeu? Pô, é que tem a minha de goleiro, eu vou falar pra você, ele não gostava não gostava de treinar, sabe? Ele tinha uma condição mental muito melhor que todo mundo que treinava. Então é um cara predestinado, porque é o seguinte, futebol é foco, disciplina e foco, repetição, disciplina e foco, isso é futebol. E ele tinha foco, tem foco. Então, uma condição de não treinar, porque ele, dentro do campo, ele dava conta. Ele resolvia, você entendeu? Então, sai do parâmetro normal do jogador do que é comum, exigido, né? para o jogador comum. Então, não adianta... um cara... Diferenciado. Totalmente. Ô, Barata, eu vim ao programa de hoje, para essa gravação, com essa camisa retrô, né? Cara, primeiro porque é um grande amor que eu tenho, que é o amor pelo Noroeste, pelo Esporte Clube do Noroeste. Quem me conhece sabe que além de noroestino eu sou corintiano, mas eu gosto de falar, eu sofro muito mais com o Noroeste, fico muito mais feliz com o Noroeste, e muita gente sabe disso. Me conta um pouco do teu amor também pelo Norusca e a ideia, a camisa, a vida, tudo que o Noroeste representou e representa para você. Então, o Noroeste é meio... assim, um amor, não vou falar que é amor bandido, mas é um amor que deixa a gente meio revoltado. Às vezes, né? A gente quer... ontem mesmo foi um dia que eu xinguei bastante. Enfim. Esse programa está sendo gravado no dia 7, né? Hoje, né? 8, o jogo do nós foi dia 7. No dia 8 de fevereiro, no dia 7, nós perdeu em casa para o Belo Clube. O que aconteceu? Eu aprendi a assistir jogo sem paixão. Porque quando eu parei de jogar, eu tinha um amigo que estava no Corinthians, outro amigo no São Paulo, outro no Palmeiras. Você não torce para ninguém. Eu não torço para ninguém. Você assiste o jogo, Eu né? assisto o jogo, eu amo assistir jogo. Assisto o jogo do Campeonato de Tocantins,
sabe? O que tiver, O que tiver, eu vou assistindo. Prefiro assistir o de Tocantins do que do que o Premier League. Eu detesto futebol inglês. A forma que eles jogam. Eu prefiro assistir o Tocantins. Aí, o que acontece? No Noroeste, eu aprendi a amar com meu pai. Meu pai trouxe a gente vir aqui. De pequenininho, né? A primeira vez que eu vim aqui, estava jogando Botafogo e Noroeste. A hora que eu entrei assim, vi o vão do gramado verde, a camisa branca do Botafogo, a camisa vermelha do Noroeste, aquele vermelho que acende vivo, aí. Vermelho vivo. Vermelho que acende. Eu falei, nossa, que é? Sabe, aquilo marca para o resto da vida. Entendeu? Toda vez que eu vinha assistir jogo aqui, mesmo jogando fora, eu sempre fiquei do lado da organizada, né? Que antes da Sangue... Antes da Sangue era tinha... Nouruz Caipira, né? Nouruz Caipira. Então, eu ficava lá. Então, quando fizeram um bandeirão, também ficava lá. Enfim, eu tenho essa condição. E hoje, o Bauru tem uma condição do esporte que depende muito do amor dos abnegados. Agora você falou tudo. Tá? Então, quem você... é apaixonado e abnegado. Na minha posição, na minha pessoa, você é um dos abnegados por promover o Noroeste, tanto na imprensa escrita, falada e televisada, como já diziam os antigos, né? Já diziam os antigos. Aí, e quero falar também do Reinaldo. Reinaldo Mandalite, grande abraço para o Reinaldo. Do Rei e do Rodrigo. Porque além de fazer tudo que eu sei que eles fazem para muitas instituições aqui, tem a questão do vôlei, que eu estava presente na OAB, no auditório da OAB, quando a menina da 94 questionou o Paulo Scaff sobre o ginásio de esporte, e ele deu, eu vi o Renato, eu vi o Reinaldo e o Rodrigo chorando na hora, os dois chorando, não tem como não se emocionar, os caras são amigos, enfim. E tocar o Noroeste da forma que eles tocam. Que é dificílimo. Totalmente dificílimo, é muito difícil. É de muita perseverança, porque ouvir muita bobagem, aguentar, fazer de tudo. Mas tem uma condição muito, assim, que precisa trabalhar essa condição. Muita gente quis jogar no Noroeste e não conseguiu. Aí, esse fato de muita gente quis e não conseguiu, as famílias ficaram recalcadas. Criaram então, acabam trazendo isso, né? Fazendo uma condição desnecessária, falando coisas que não convém. Que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. E eu admiro muito a postura do Reinaldo, que ele põe a cara, o Rodrigo sempre está junto, mas ele põe a cara. Quem vai para frente é o Reinaldo. E vai para frente. E o povo de Bauru e da região teria que apoiar. Muito mais. Mas não apoia. Teria que apoiar, mas não apoia. Mas eu creio muito em Deus. Eu acredito que o Noroeste vai subir esse ano. Aí vai aparecer muita gente querendo. E vai aparecer um monte de gente. Aí vai aparecer muita gente querendo pegar. Querendo. Sabe, aparecer na foto. Sabe aparecer na foto? Pegar matar carona. A onça é difícil, né? Mas depois que ela tá muita lá... Muita gente querendo pegar... Carona no sucesso. Porque, infelizmente, é do ser humano, né? O ser humano é assim. Ainda mais os que rodeiam a gente. Não os de verdade, os que... Os que querem ter alguma vantagem. Quer ter uma vantagem, eles vão fazer isso. Só que é um processo natural do ser humano. E o Noroeste, em Bauru, é um patrimônio. Representa para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, onde você vai. E é um patrimônio que mexe com o emocional de cada um. Então, a responsabilidade dos jogadores é muito grande. Enorme. Né? Enorme. Porque é o seguinte, para embalar, vai ter que ganhar 1, 2, 3, vai ter que estar em cima da cabeça. Vai ter que estar na tabela lá em cima para o povo ir. Porque tem um monte de gente que ama o Noroeste. Mas fica naquela, eu não vou, não sei o quê. A hora que o time começa a emplacar, começa a encher o estádio. Começa a encher o estádio.
Então, os jogadores eles precisam entender que essa camisa é muito pesada, muito pesada. Se você pegar a camisa do Noroeste, qualquer lugar do Brasil as pessoas vão conhecer. Sabem qual que é a camisa do Noroeste. É muita tradição, né? É muita tradição, é muita tradição. Então, a entrega dos jogadores tem que ser muito maior. E eu sempre falo, o Noroeste tem um diferencial, uma grande vantagem. Ele é um time muito simpático. Sim. Ele não tem rejeição. Tirando a cidade vizinha, que a gente sabe que cria rivalidade, eu até falo muito isso, o Noroeste vai procurar rivais maiores para poder pensar em crescer, mas enfim, isso é uma outra história. O Noroeste é um time que não tem... o Noroeste é muito querido, ele tem muita simpatia de muita gente. Ele não tem rejeição. E isso é muito legal. Eu sei porque eu corri Brasil jogando torneios de poker, sempre já torneios de poker, viajando, usava isso no Noroeste quando ia jogar. O cara, não, Noroeste, Norusca, Bauru. Então, isso é uma coisa que o bauruense tem que entender. Por isso você fala, tem que apoiar muito mais. Sim. Porque é um patrimônio e é o nome de Bauru. Você fala em Bauru, tinha uma casa que vinha muito na mente dos mais antigos, Sim. Agora está diminuindo, né? Perfeitamente. Um abraço para a querida tia. Mas e hoje o Noroeste é muito forte, não é? Então eu acho que é importante conscientizar isso aí, porque é o que eu falo, na hora boa é fácil, cara. Eu falo isso. Porque ir no estádio, a hora que tá num jogo de mata-mata, valendo acesso, qualquer um vai. Aí vai o cara que fala, nossa, aquele 8 não sabe jogar, hein? E o 7 é ruim. O cara não sabe nem quem é. Exatamente. Entendeu? Você tem que ir, você tem que pegar o gosto. O bauruense tem que pegar o gosto pelo Noroeste. Fazer a ida ao Alfredão virar um programa mesmo. Sabe? Virar um negócio que ele queira ir. Pô, não interessa contra quem é. Não interessa se é na 1, na 2, na 3, na Bezinha, na Copa Paulista, no Brasileirão. Ele tem que ver o Noroeste. O teu amor é pelo Noroeste, independente de quem é o adversário ou de qual é a situação que está vivendo. O dia que o bauruense entender isso, e eu acho que falta muita gente entender, eu acho que aí a chance de crescer é muito maior, né? Mas é uma situação que a gente, que nem aqui, você tem seus patrocinadores. Mas Bauru é uma cidade próspera. Sabe? Precisa dar a mão pro Reinaldo. Precisa apoiar. Apoia aqui, apoia ali. No que puder fazer. No que puder fazer, cara. Um pão que o Noroeste não precise comprar já é uma ajuda. Já ajuda. Qualquer coisa é uma ajuda. Qualquer coisa é uma ajuda. Agora, é uma situação que precisa ser repensada. Bauru, no todo, precisa ser repensado, porque Bauru é a nossa capital regional. A quantidade de cidades que gravitam, né? Estão em volta. E que precisam que cresça. Se Bauru crescer, elas vão crescer. Se Bauru vai bem, todo mundo vai bem. Se você não tiver representatividade política, estadual, nacional, você não é ninguém. Você só vai ser mula. Mais nada. Você não vai ter uma condição de falar assim, ó, nós vamos melhorar a condição. Não vai. Então, a questão política, sem representatividade, não vai ajudar. Aí depende das forças vivas únicas da cidade. Então você tem a BDA, que é o projeto maravilhoso do Zoponi. Tem o Renato, o Rodrigo e o Reinaldo, que faz todo o trabalho da Concilig. E eu queria falar mais nomes. Eu queria falar mais nomes. O Neto Ranieri faz um trabalho maravilhoso com o futsal da FIB. Eu ia falar. É complicadíssimo manter, o Henrique está sempre filmando. O futsal da FIB leva o nome de Bauru para todo o estado. Eu ia falar do Clemilton, cara. O Clemilton é meu amigo. E eu ia falar, fugiu o nome do Neto. Desculpa. O Neto Ranieri faz um trabalho maravilhoso. O que acontece? Eu queria falar mais nomes. E é difícil, né? Eu queria falar mais nomes, entendeu? Eu queria falar mais nomes. E aí a gente está falando do esporte. E o esporte, comprovadamente, cada $1, R$1... investido no esporte, o que isso não traz? Economiza 10 na saúde.
Não tenha dúvida nenhuma. seja, E na educação também, hein? Aí, Porque se você colocar o moleque no esporte, a educação dele essa junto... é a proporção, não é a proporção nacional, é a proporção mundial. Cada um investido, se você economiza tanto na saúde. É só você ver o 10, quanto países que investem em esporte têm condições de vida muito melhor. Né? Exatamente. E dentro do que eu estou falando, é uma condição que Bauru perdeu. Eu escuto falar, porque naquela época lá era bom, porque naquela época lá era bom, na época era bom. Deixou passar, né? Deixou passar. Bauru teve o momento de ter 2 deputados federais, 2 deputados estaduais. Da minha época de moleque. Né? Entendeu? Hoje e que traziam hoje nós não temos recursos para Bauru. E assim, eram deputados bauruenses, né? E isso faz uma diferença gigantesca. Ô, Barata, mas fala do seu amor pelo Norusca e essa camisa maravilhosa. Não, essa camisa foi o seguinte: o Renato e o Rodrigo são meus amigos, são os donos da RR. E toda vez que eu tô junto, eu acabo dando um pitaco. Um grande abraço pro Renato, pro Galvão. Pro pai deles, o Galvão, que quem manda tudo lá... Quem manda é o seu Galvão. É, o Galvão, e a Tamires. Aí, o Rodrigo e o Renato só... Aí, toda vez que eu posso dar um pitaco para eles, eu dou. Falei para eles fazer a camisa do BAC. Sensacional. Do BAC, listrado em azul e branco. Falei para ele que precisava fazer a camisa retrô. E tá faltando, falou para mim que vai fazer a comprida, de manga comprida. Manga longa. E falou que vai fazer a de goleiro preta. E com o Noroeste escrito de fora a fora. Então, como era... O Luizão usava. Isso. Você lembra do Luizão? Foi meu treinador de goleiro. Foi o primeiro goleiro que eu vi no Alfredo de Castilho. Foi meu treinador de goleiro. E aí eu fugi do assunto, não podia nem ter entrado, porque... coça, né? E acaba falando. Não era para falar de política, mas enfim. Não aguenta, né? Não aguenta. Aí, por ser amigos, né? A gente troca muito figurinha e essa situação. Uma coisa que eu queria falar para você, Edu, é a iniciativa suas em relação a falar do esporte. Porque teve uma época que o Noroeste tinha 3 rádios. Todo dia. Falando dele todo dia. Todo dia. Eu joguei no Noroeste. Alviverde, Terra Branca e a Bandeirantes. 3 rádios. E ficou um tempo que gente ficou sem dar notícia. Sem saber o que acontecia. Sem saber o que acontecia. E vocês estão fazendo um papel muito importante para vocês. Dão transparência e automaticamente dá o protocolo de que as coisas estão andando. De fato. Não é uma conversa de botequim. Não é um achismo. Não. O Luiz Lanzoni, um abraço pro Luiz Lanzoni, tá lá, né? Todo dia no treinamento, vendo quem joga, como joga. Porque o torcedor acha que vai lá e joga o time, joga a camisa. Não é. Tem todo um trabalho. Não, mas e essa situação que vocês fazem é uma condição que as pessoas esperam. Elas querem isso. Elas querem saber. Pode até não ir lá. Mas quer saber. Mas elas querem saber o que está acontecendo. E eu fico ouvindo muito amigos meus que falam, viu? Eu estava no carro, meu filho ouviu, falou, pô, Noroeste. Porque é bombardeado só com Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Exatamente. Então é importante a criança, o jovem mesmo, a criança, ouvir falar do Noroeste, criar o amor pelo Noroeste, criar nessa nova geração o amor pelo Noroeste. Inclusive é uma condição que eu fico pegando no pé para que esse amor seja renovado. Entendeu? Eu fico cutucando quem precisa para que esse amor seja renovado. Não pode uma criança daqui de Bauru querer torcer lá para o Milan. Exatamente. Ou para o Real Madrid, etc. E o Noroeste fica para... Aí depois torce para o Real Madrid, para o São Paulo, torce para um outro time e vai ter que... Não dá. Nós fazemos a nossa parte, o Barata faz muito a parte dele e eu espero que você faça a sua. Foi um prazer, viu? Daria para fazer uns 3 programas com o Barata, né? Mas o nosso tempo está esgotando. O Fabiano fica bravo, né, Henrique? Senão a gente entrega o programa atrasado pro outro, estraga toda a grade dele. TV FIB, fique sempre com a gente. Semana que vem o FIB Esportes volta com outro convidado falando de esporte,
falando do que a gente gosta. Obrigado, Barata. Du, obrigado, eu quero agradecer muito, viu? Eu Deus que abençoe, agradeço, tá? pô. Foi uma belíssima resenha. Obrigado. Semana que vem a gente tá abração. de volta. Valeu!